a ação do Espírito Santo conduzindo a vida de um cristão, né? Então pode acontecer isso. E aí ele explicou isso no capítulo 2, disse que o momento não era adequado. E aí no capítulo 3, o que ele falou? A gente aprendeu aqui sobre a nova aliança, né? Ele estava explicando sobre essa diferença entre o antigo, a antiga aliança e a nova, através de Jesus, com a vinda de Jesus, com a morte e ressurreição de Jesus, que era uma profecia se concretizando, a vontade de Deus, a nossa libertação. Então ele veio explicar essa diferença, essa nova aliança, esse evangelho que a gente precisa levar para todos. Né, a gente até falou aqui, né, no capítulo 3, a gente até estava falando sobre as dificuldades de se levar o evangelho. Né? Próprio Paulo, lembra que a gente leu lá em Atos, quando ele falou, está muito difícil aqui levar o evangelho para os próprios judeus. Eu vou para os gentios, né? Porque para os judeus não está fácil, não. A gente leu esse pedacinho. Então, no capítulo 3, ele vem falar da nova aliança. E agora, no capítulo 4, esse que a gente está estudando, ainda falta um pedaço, acho que do versículo 10 para frente, né? O Edgar vai conduzir aí, né? A gente já viu um pedaço. No capítulo 4, o foco é o chamado para o evangelho de Paulo. Esse trabalho de levar o evangelho, como é difícil, como tem problemas. Paulo vem colocar isso. Ele fala sobre sofrimento, sobre questionamento, sobre os inimigos que temos quando a gente vai levar o evangelho. Então, e Paulo vem também falar aí nesse capítulo 4, né, que o Edgar vai trazer, ele vem falar sobre a nossa aflição, que é passageira, é terrena, em contraste com a glória, que é eterna. Então ele fala para a gente não desanimar, porque o nosso corpo vai padecer, mas o nosso espírito vai se fortalecer. Ele vem contrapor isso. Nossa vida terrena, sofrimento, mas é passageiro, é para um bem maior. E a nossa vida espiritual, a gente precisa ir se fortalecendo. Quanto menos a parte terrena, mais a parte espiritual, a gente vai se fortalecendo. Então, e a gente falou muito sobre isso e hoje ainda vai dar continuidade aí a partir do versículo 10 para frente, né? Aí eu vou passar agora a palavra para o Edgar para ele dar continuidade aí nos nossos estudos. Amém. Edgar? Estão ouvindo bem? Estão ouvindo bem? Eu estou. Vamos seguir aqui. Nós tínhamos falado na aula passada do 5 ao 9, né? E algumas coisas bem interessantes, né, a analogia, a ligação que ele tinha com as coisas que eram da época dele, né? Então ele falava do vaso, que era uma coisa muito importante para a cultura que estava, né? Que ele estava lá vivendo, no tempo que ele estava vivendo, né? E o exemplo disso era muito muito fácil de ser assimilado, de ser entendido pelas pessoas que estavam na época, né? Então, também vem assim servindo de hoje, porque a gente consegue transliterar, colocar hoje como o que seria hoje falar para as pessoas que estão por perto, né? Como é que você pode guardar em você, né? Você não sendo o centro do universo, mas sim aquele que habita em você. Então, aquele que te dá condições para viver nesse mundo de uma maneira a aguentar as pressões, nós tínhamos falado, as pressões externas e internas que a gente vive, tínhamos falado do vaso, né? E isso era muito interessante, a importância de conservar ele, não deixar fissuras, não deixar nada que entre, alguma coisa que venha a corromper tudo isso, né? Aí nós falamos bastante dessa questão do fogo, né? Do ser provado. Paulo vem frisando ali muito durante esses textos sobre aquilo que ele foi, como ele foi provado e ao mesmo tempo, enquanto mais ele era exigido ali no sentido de aguentar pressões, mais ele era revestido e mais ele era firmado naquilo que ele tinha convicção. Então, aquilo vinha só para dar a firmeza suficiente para aguentar as pressões. Então, o que acontece com o vaso, né? O vaso vai lá para o forno e lá, ele na temperatura, ele recebe lá aquela têmpera, né? Ele aí naquele tempo ele tem a resistência suficiente agora para enfrentar tudo na vida dele. Então Paulo fala muito sobre isso claramente para a gente, o quanto essas dificuldades da vida vão nos tornando cada vez mais resistentes, porque Deus vai nos revestindo, né? E a gente vai buscando cada vez mais
essa firmeza, né, no Evangelho. Então esse seria o base para o cristão, né? Falamos também um pouco do transbordar, e quanto mais nos enchemos do Espírito Santo, mais nós vamos transbordando e mais pessoas vão sendo atingidas por tudo isso, mais pessoas vão também desfrutando disso tudo que é tão importante para a gente. Então a gente vai passando de uma maneira muito... de uma maneira em que as pessoas percebem que isso você vive, né? Isso realmente faz parte da sua vida, né? Então você começa a transmitir de uma forma genuína o Evangelho, que é o Evangelho vivido, aquele Evangelho que você vive a cada dia. Não um Evangelho teórico e simplesmente teológico, um Evangelho que você aprende, mas um Evangelho vivido, né? A cada dia você vive em função do conhecimento de Cristo, isso vai sendo transbordado para muitos. Então, quanto mais você se enche, mais pessoas são atingidas por esse Evangelho. E Paulo vem falando, ele foi falando lá durante um bom tempo dessa importância de vivermos um Evangelho genuíno e não um Evangelho em que maquiado e ali um pouco pirotécnico, as pessoas começam a falar, puxa, que bonito isso, eu não entendo muito bem, mas é muito bonito, e aí começa a seguir de uma maneira cega, né? E isso tudo desvirtua o Evangelho. E isso estava acontecendo naquela igreja. Então as pessoas estavam se desviando do caminho por pessoas que, entre aspas, estavam no caminho, né? Então isso tudo é um ponto de reflexão nos dias de hoje, né? De quem você está, aonde você está se alimentando, como é que você está trazendo Cristo na sua vida, onde é que é a fonte, além de ser de Cristo, quem está transmitindo isso tudo? Então sempre atento ao que estamos lendo, aonde estamos indo, que eventos, que livros, que filmes, que coisas que, entre aspas, talvez cristãs, estejam chegando até nós. Então, muito cuidado. Paulo vem alertando, depois ele vai falando ali dos falsos profetas, dos falsos apóstolos, que estavam trazendo um evangelho distorcido. Então, ele vai falar muito disso. Então, ele atenta às pessoas, né? Do 8 ao 15, né? Também teve, nós acho que chegamos a ler, né, Marcelino? Do 10 ao 15 nós lemos, né? Chegamos a ler, né? Do 10 ao Chegamos a ler, sim. não. Lemos ali, tínhamos lido na aula passada, e estávamos falando ali da questão de que ele fala de Paulo vem falando do 8 ao 15, ele fala dos sofrimentos dele, né? E o quanto isso gerou ainda mais força para que ele continuasse, porque a fé dele era provada naqueles momentos. E aquilo tudo foi gerando cada vez mais fé, porque ele falava, puxa vida, isso tudo é passageiro, isso tudo isso é pequeno perto do que eu tenho pela frente, então vou seguir em frente. Eu tinha comentado sobre uma expressão que é o Dead Man Walking, que seria o homem, aí vai um homem morto, né? Um homem morto andando, né? E isso é uma expressão que os americanos usam nas prisões quando vai alguém para ser executado, para câmara de gás, ou cadeira elétrica, ou injeção letal. Então eles vão caminhando entre meio aquelas celas, e eles vão batendo nas celas ali e gritando, Dead Man Walking, Dead Man... Quer dizer, aí vai um homem morto caminhando, né? Um homem morto vai caminhando. Então é uma expressão que Paulo, possivelmente, né? Ele mesmo assim, ele falava, eu morri para esse mundo. Eu morri para todas essas coisas e hoje eu vivo para Cristo. Então tudo isso, esses flagelos, essas dificuldades, quando ele bateu na trave, quase morreu lá, sendo açoitado na prisão e sofrendo, né, todos os flagelos que um cristão daquela época podia sofrer, no extremo, ele chegou no limite. E mesmo assim, ele não negou a fé dele, e aquilo tudo serviu de complemento para essa fé, de auxílio para que ele fosse com mais força e mais garra levar o Evangelho. Porque ele falava, isso tudo aqui, esses sofrimentos são passageiros. O que eu tenho lá na frente é muito maior, muito mais intenso e muito mais... isso é muito bom o que vem pela frente. E vamos em frente ali no texto. E ele fala ali, reproduzindo no 13, a gente estava até o 12, e ele fala que durante a vida dele, estamos sempre em perigo de morte por causa de Jesus, para que a vida dele seja vista nesse corpo mortal que nós temos. Então,
tudo isso que a gente passa, né, isso tudo reflete a glória de Deus. Porque a gente às vezes fala, puxa, mas como assim a glória de Deus em tudo isso que eu estou padecendo? Isso tudo vem mostrando para aqueles que estão próximos de que apesar de tudo que a gente vive, a gente não nega essa fé e a gente continua professando Cristo para eles. Então alguém fala, mas como você está nessa situação e você continua falando de Cristo? Então isso é impactante. Né? Isso é impactante. Não que não devamos ser alegres, aproveitar o melhor que tem nesse mundo de belezas, de alimento, de passeios, de convivência, de alegria por estar vivo. Mas no momento das dificuldades, você continua professando essa fé, e isso é de impacto. Você quando, ao conversar com alguém, ou alguém vê você sofrendo por algum problema físico que seja, né, algum problema emocional, algum problema familiar, você continua nessa fé. Então, assim, é Cristo sendo professado mesmo nas dificuldades. Então, de modo que a morte agindo em nós, né, ali nas dificuldades, mesmo assim, continuamos em Cristo. Ele no 13, ele vem falando das Escrituras Sagradas, citando Davi ali, né, citando um salmo em que ele diz, eu criei e por isso falei. Isso é muito interessante. No Salmo 116, o salmista fala, volte minha alma a descansar, pois o Senhor lhe tem sido bom. Ele livrou minha alma da morte, meus olhos das lágrimas, meus pés da queda. Por isso andarei na presença do Senhor, enquanto viver nessa terra. Eu criei, por isso falei. Estou profundamente aflito. Ele estava vivendo uma dificuldade ali, mas ele estava falando que ele, mesmo, né, com todas as dificuldades, ele crendo em Deus, ele continuava. Ele continuava falando de Deus. Ele continuava sendo usado por Deus. Então, assim, Paulo vem ali citar para aquele povo o Velho Testamento e confirmando que que essa palavra é uma palavra que ela é viva e ela se repete. Ela se repetiu na igreja de Corinto e se repete na nossa igreja hoje. Então ele vem reforçando aquilo que o salmista viveu e aquilo que ele está vivendo, e nós possivelmente vamos reforçar isso no nosso dia a dia. Então a gente tem ali preciosas lições do Velho Testamento, né? E hoje elas se reproduzindo, né, no dia a dia. Vai lá, Marcelino, tem um comentário? Tá sem som. Sim. Ah, Tá. Sim, eu só queria reforçar, né? Esse versículo 11 ele é muito importante, muito interessante, o 12 e o 13 também, porque Paulo ele deixa muito claro aí que, pode voltar ali no 11, né? Ali. Ele deixa ali muito claro que se o nosso sofrimento, né, que ele chama aí de morte, o sofrimento, por causa de Jesus, né, é necessário, a gente não pode desistir de levar o evangelho. É difícil levar o evangelho, né? Mas essa dificuldade, por causa de Jesus, a gente não pode desistir, porque ele fala, porque a vida dele tem que ser vista no nosso corpo mortal. Então, ele fala que aquilo que a gente acredita, a gente tem que falar. E ele usou até a fala, né, do salmista, né? A gente acredita em Jesus, a gente tem que falar de Jesus para as pessoas, mesmo que seja difícil. Mesmo que seja difícil, a gente precisa falar. É isso, e isso daí eu acho muito bacana, muito importante, ele ressaltar essa necessidade de levar o evangelho. É difícil, mas a gente precisa levar o evangelho. E o nosso viver, se a gente acredita em Jesus, o nosso viver tem que ser colocado como testemunho para as pessoas. Então, assim, hoje em dia, a gente não tem nem tantas dificuldades para levar o evangelho como na época. Era muito, muito difícil, né? E ele fala, não desista, né? É essa mensagem, né? Se você crê, então fale de Jesus para as pessoas. Eu sei que é difícil, mas é necessário para que as pessoas vejam a vida de Jesus em nós. Era esse meu comentário. legal, legal. São coisas que a gente tem que refletir, né? E repensar alguma coisa. Como é que a gente está refletindo? Como é que a gente está
mostrando esse evangelho, né? Como é que a gente está sendo usado, né? Se talvez de uma maneira só automática e reproduzindo aquilo que a gente vem aprendendo, ou se a gente vem vivenciando esse evangelho, né? Se a gente vem vivenciando Cristo dia a dia, né? Se a gente está morrendo para o mundo e está vivendo para Cristo, né? O morrer para o mundo não significa não assistir mais nada, não comer mais nada de bom, não passear, não viver entre os irmãos, dando risada, brincando. Isso é viver também. Isso faz parte desse viver com Cristo. Porque Cristo é comunhão, Cristo é alegria, Cristo é o desfrutar do melhor dessa terra. Mas o melhor dessa terra não significa possuir coisas ou ter coisas que são perenes, né? Que acabam, né, passando, que são efêmeras, que vão daqui a pouco vão desaparecer. Então, todas as grandes metas da sua vida 20 anos atrás, hoje são, né, eu acho que a grande maioria, né? Qual era a minha meta há muito tempo atrás? Era, como eu sempre brinco aqui, era ter um Del Rey, né? Eu gostava tanto daquele carro, lembra? Da Ford, o carro Ford Del Rey, que tinha os reloginhos digitais, que era um carro bonito, eu achava bonito demais. O que é um Del Rey hoje, né? Salvo exceções de pessoas que conservaram esse carro, é um carro que não tem assim valor comercial e ninguém corre para comprar, porque nem tem, talvez, né? Então talvez nem tenha mais quase para vender, né? Nem usado, nem velho, nem na sucata. Então as coisas passam muito rápido, né? E o grande, tem um microfone aí aberto, O pastor, do pastor. Eu, É. Aí ele quer falar. amém. Quer falar. Eu fico assim pensando, né, que nós acreditamos que a palavra não volta vazia, porque é a Bíblia que fala, quando você fala de Jesus, que nós acreditamos que Jesus tem poder de libertar, de salvar, de libertar as pessoas das piores situações que possa existir, né? Aí eu fico pensando, e o certo, ou seria mais o ideal para nós, né? Nós não perdemos oportunidades de evangelizar. E às vezes nós ouvimos, falamos o que Paulo está dizendo, a importância de você levar Jesus às pessoas, e a pessoa não leva, né? Então, isso aí é uma orientação, uma exortação para nós aproveitarmos, sim, essa oportunidade e ter certeza que Jesus Cristo, quando alguém, não importa se a pessoa é rica ou é pobre, não importa a situação que a pessoa esteja passando, o mais importante é nós levarmos a palavra de Deus. Por exemplo, para a nossa família, né? Sempre existe uma desculpa, eu já falei, não aceita, não sei o que tem. Volta a falar. Talvez com o seu ato, com o seu modo de ser, volta a falar. Lá no serviço, né? A sua atitude vai demonstrar que você é uma pessoa diferente, não é isso? Então, tem muitos modos de a gente mostrar que Jesus está na minha vida, que é importante ter Jesus, mas muitas vezes nós negligenciamos essa palavra, né? Então, Paulo está dizendo, olha, vocês têm que falar de Jesus. Né? Quantas pessoas, quantos que eu conheço, né, que nós conhecemos, que nós ainda não falamos de Jesus para a pessoa, né? Ah, porque ele é isso, ah, ele frequenta uma igreja X, se é evangélico, amém, não precisa falar. Mas às vezes é necessário. Nós não perdemos as oportunidades, sabendo que às vezes nós não vamos ver o fruto na nossa igreja, mas nós vamos ver um fruto no céu, né? Então, vamos trabalhar, que nem vamos fazer um culto na nossa igreja, de oração, vamos fazer um culto de libertação, o culto da família. Nem grande amor de Jesus, né? Amém. Amém. Interessante. E a gente tem ali Paulo falando, né? Paulo na sequência no 14 também falando que ele creu, né? Ele estava crendo como o salmista falou, e sabendo que Deus, que ressuscitou Jesus, né? Que ali tem lá, de que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará e com ele nos levará, junto com vocês, né? Junto com aqueles que estavam professando a mesma fé, até a presença dele. Então, a questão da vida eterna era relembrada ali naquele momento para aquele povo, para que eles tivessem essa, né, em mente ali, falando, olha, puxa, não ficassem julgando, vocês passaram por situações difíceis, mas vocês então, vocês são cristãos mesmo? Vocês estão com Deus mesmo? Vocês passaram por isso? Não, isso não é tão relevante, porque fazemos tudo isso
para a obra de Deus e sabendo que isso tudo é pequeno, né? É leve perto do que vem de pesado. Depois a gente vai ver uma coisa ali, uma comparação entre leve e pesado, é o contrário ali, né? A situação leve do que passamos na Terra, igual que Paulo passou apertos, né? E ele falava que era leve, perto do pesado que vem pela frente, mas no pesado sim, no sentido de peso de valor. Porque a diferença entre leve e pesado, né? Assim, leve você não tem moedas de ouro, você não tem nada de valor. Pesado você tem muito, você está pesado, você tem muito, muito dinheiro, muito valor. Né? Então é o contrário, né? O pesado vem pela frente, o parrudo, como diria, o dinheiro, né? O valor para eles lá, né? O que dava valor, né? É o que estava por vir, né? Então ele falava muito da ressurreição para que isso calasse neles ali, para que batesse neles de uma maneira forte e eles falassem, puxa, é mesmo, olha, nada do que foi pregado para nós de valor material do porquê continuarmos, permanecermos firmes, né? Por que nós continuamos nessa luta em levar o Evangelho, em trabalhar na obra de Deus e sem desfalecer, sem desanimar, né? Ele, no 4,15, ele fala claramente ali o porquê. Porque a fim de que a graça de Deus alcance um número cada vez maior de pessoas. Então, às vezes, fica falando, mas por que eu estou levando a palavra? Porque eu sou vou falar uma palavra errada, levador da palavra. Estou errado agora, mas eu sou agente da palavra, eu sou aquele que leva a palavra, né? Eu sou nada, né? Perante essa glória de Deus, isso tudo que vem e te dá condições. Então, assim, justificando o porquê você continua, mesmo quando você parece que, puxa, não está dando certo, eu não tô levando, está sendo um agente, está sendo alguém que vai, como o pastor acabou de falar, a palavra não volta vazia. Então, às vezes você fala, a pessoa parece que não ouve. Você fala de novo, ela não ouve. Você fala 77 vezes, ela não ouve.
E aí você fala, puxa, acho que eu sou muito ruim para falar do Evangelho. E você começa a desanimar. Mas Paulo não era bom de falar o Evangelho também. Ele não era muito bom de oratória, né? Ele não era, ele tinha conhecimento, mas dito ali na palavra que ele também tinha suas limitações. Mas mediante a capacitação de Deus e a força que vinha de Deus, ele ia em frente falando. Então, para que muitos tenham esse evangelho próximo e cheguem até eles, vou ler ali nas diversas versões ali. Na NTLH fala que por isso nunca ficamos desanimados, mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando, dia após dia, dia a dia. Então, assim, ficamos desanimados, sim. Nosso corpo vai se desgastando, a gente vai ficando... Ele tomava chicotadas, ele era flagelado lá, ele sofria, né, tal. O corpo dele ia se desgastando, como o nosso também, né? A gente vai passando, vai ficando mais velho, vai se desgastando fisicamente mesmo, vai se corrompendo fisicamente. Alguns mais, outros menos, né? Não sei. Eu, por exemplo, quase nada, né? Então, mas alguns se desgastam um pouco mais e tal. Estou brincando. Mas assim, a gente vai se desgastando, né? Mas o espírito vai se renovando dia após dia. Na outra versão, na de Jerusalém, que seria a Bíblia Católica, né? Fala que por isso que não desfalecemos. Que dá aquela desmaiada, assim, desfaleceu. Ainda que exteriormente se desconjunte. Você vai desconjuntando, você vai, né? É ladeira abaixo, né? Passou dos 25 anos, né? É ladeira abaixo, né? Eu passei há pouco tempo, então eu estou com essa experiência, né, de 25 anos para cá, é pouco tempo. E a gente vai vendo que a gente vai mesmo, né, o corpo vai sentindo, né, tudo isso que a gente vem sofrendo no dia a dia. Alguns sofrem muito mais. Eu passei por algumas coisas, mas alguns sofrem muito mais, né? Muito mais. Ele vai debilitando, né, devagarzinho, como diz a Rosângela. Mas aí o nosso interior renova-se de dia para dia. Então, de um dia para o outro, ele se renova. Porque as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, e pela misericórdia de Deus você amanhece o dia e fala, de novo, vamos embora, vamos fazer a obra, vamos continuar falando de Deus, mesmo que todas as circunstâncias digam não. Não adianta falar mais, não adianta me movimentar, eu não consigo. E aí ela se renova de dia para dia. Eu acho muito legal essa versão da Jerusalém aqui, da católica, que fala que ela se renova, o interior nosso se renova de dia para dia. É muito interessante. Amanhã vai se renovar novamente. E de novo, e de novo, e de novo. Não é que se renova hoje só no final do ano. Não, todo dia. Hoje à noite, provavelmente, né, quando deitarmos na cama e pedimos, né, que Deus nos dê o descanso e renove nossa mente para que amanhã nós consigamos levantar e com coragem seguir, né? Amanhã Deus vai nos responder de forma em que Ele vai nos renovar amanhã cedo. Então está ali. Na RC também é bem interessante. Não nos desfalecemos também, como fala ali, né? O nome interior é mesmo que ainda o homem exterior, que é o lado fora do vaso ali, é o lado do vaso, né? E não o azeite de dentro do vaso, e sim o vaso, mesmo que ele se corrompa, que ele trinque, que ele tenha fissurinhas ali, que ele quebre, que você cometa erros, que você tenha problemas físicos, o corromper também, no sentido da palavra na Bíblia, se diz, que eu coloquei ali anotado, podemos dizer então que corromper é apodrecer, estragar, deteriorar. O ser humano vai se estragando, vai se deteriorando, ele vai tendo problemas dia a dia, isso é natural. Por mais, com raras exceções, a grande maioria, né, via de regra, tem, né, tem dificuldades para avançar na idade e continuar fisicamente bem. A mente tem que estar muito focada em Cristo para que essa mente também não seja corrompida, no sentido não só de corrupção de que a gente conhece, o fator da palavra, né, o vetor da palavra ali, a origem da palavra, que seria da corrupção que a gente vê hoje, mas o corromper de se estragar, né, de ter problemas durante a vida, né, e a gente vai se deteriorando, mas mesmo que esse exterior se deteriore, contudo, se renova dia em dia também, né? E na NVT também, na nova versão, na tradução, na transformadora, né, você tem ali, nunca desistimos, né? Ainda que o exterior esteja morrendo,
nós vamos morrendo fisicamente a dia, né? O colágeno, o não sei o que não funciona bem, a perna puxa aqui, dói ali, quando vai ver, a gente tem, quando vai chegando mais idade, dificuldades para ir aqui, ali e tal, isso é natural. Mesmo que isso aconteça, nós estamos sendo renovados espiritualmente a cada dia. O Espírito Santo vai nos renovando a cada dia. Então é muito rico esse trecho que Paulo fala aqui, que orienta, né, a todos, né, no 15. Então é bem interessante dar uma atenção especial a esse 15, para que a gente venha a entender o que ele vem falando daqui para frente, né? A gente tem ali no 16 também, porque nunca ficamos desanimados, né? Desanimados no sentido espiritual, assim, desanimados pela fé, né? Pela fé. Porque mesmo que nosso corpo vá gastando, nosso espírito vá se renovando dia a dia, como está no 15, né? Como estava falando lá, como a gente tem um início ali. E essa pequena e passageira aflição, Marcelino, você quer falar, Marcelino? Fale aí. Sim, só reforçando, lembrando, né, que isso que o Paulo está falando nesses versículos, né, que a gente não desanime, mesmo que o nosso corpo esteja desfalecendo, a gente está sempre pensando para levar o evangelho, né? Então ele fala que o nosso espírito ele vai se renovando. Então, para levar o evangelho é difícil, né? Lembrando isso, né? O foco do capítulo 4 é difícil levar o evangelho, né? Sim, sim. Ele deixou muito bem claro aqui, né? O Edgar comentou, né? Que o objetivo é atingir o máximo de pessoas, é levar o evangelho para o máximo de pessoas. Então, mesmo que a gente desanime nesse trabalho de levar o evangelho ao máximo de pessoas, sempre o Espírito vai estar com a gente, renovando a gente de dia a dia. Então, sempre focar nisso, né? O objetivo final é levar o Evangelho para o máximo número de pessoas, conforme o Edgar falou no slide anterior, né? O objetivo principal. Amém. Só lembrando. Sempre pensando em o porquê, né? O propósito. Nós temos aí como cristão, né, um foco, e deveria ser base para todo cristão, esse propósito. O porquê estamos indo para a igreja, aprendendo, para quê? Só para a gente? Também é bom, né? Também é bom para crescimento, né? Para você se sentir fortalecido e tudo, mas é aquela coisa do só receber. Aí você tampa aquele vaso, fecha ele, não deixa transbordar nada, e aí o Espírito Santo não vai continuar te enchendo. Vai chegar uma hora que ele fala, ó, você está cheio, acabou. Né? Agora, quando você abre e transborda, você se abre para esse mundo, para transbordar aquilo que você vem aprendendo, aquilo que você vem adquirindo no caminhar, na fé, isso sim tem valor. Então, isso é um propósito. Né? Esse é o propósito. E às vezes a gente fica meio sem propósito. Por que eu estou na igreja? Eu quero aprender tudo, eu quero ler a Bíblia 20 vezes, eu quero aprender tudo, eu quero fazer 5 faculdades de teologia, eu quero fazer isso aqui. Para quê, irmão? Porque o conhecimento, porque, sabe assim, então começa a não ter um propósito, né? E o propósito de levar o evangelho da melhor maneira possível é um propósito X para o cristão, para que isso fortaleça a fé dele e ele tenha facilidade ao falar do evangelho. Então, por mais que você conhece, por mais que cada dia mais você conhecendo a Deus, conhecendo a Cristo, vivendo tudo isso, vai ficar mais fácil falar do evangelho, né? Ele vai estar mais na ponta da língua e você vai transbordar aquilo que a sua boca, que o seu coração está cheio. Então você vai transbordar aquilo que você está enchendo o seu coração. Se você está enchendo de Cristo, você vai transbordar a Cristo. E isso é fundamental para o cristão. Ele vive assistindo seriados esquisitos, vive lendo livros estranhos, vive conversando com pessoas esquisitas e estranhas, né? Mentes estranhas lá do filme, lá, né? Strangers of Things, lá, né? Things. E aí você começa a ver coisas estranhas, se alimentar de coisas, né, ali paralelas. De repente você vai transbordar o quê? Na hora de encontrar com uma pessoa, você vai falar o quê? Do seriado, do filme, só do futebol, só do não sei o quê, só do... E aí a pessoa fala, puxa, esse é um cristão, né? Tá estranho aí, ele tá vivendo uma vida meio estranha, né? Então a gente tem que transbordar daquilo que a gente está se enchendo, né? E aí a gente vem ali, vamos voltar para o texto, que falta pouco ali, a gente não sai daqui. E aí nós temos ali, no 16, renovar a cada dia. No 17, é muito interessante que Paulo vem falando, e essa pequena passageira aflição. Olha que para o Paulo, né? Paulo é modesto, né? Porque para a passageira aflição de Paulo, né? E ele quer mostrar ainda, quer comentar para os outros, né? O Milton está falando do conhecimento da palavra, né?
é o objetivo de levar a palavra, né? Esse é o conhecimento mais fundamental, conhecer a Deus para levar. E aí você tem ali a passageira aflição. É muito interessante Paulo falando dessa maneira. E o que vai acontecer? Esse sofrimento, né, também vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento, né, que estamos passando aqui. Alguns nem passam muitos sofrimentos, né? Alguns passam sofrimentos que são leves e muito momentâneos, é uma vida muito tranquila, né? E isso causa às vezes comodismo, né, também, porque vamos dizer, quando a água bate nas costas, você nada. Sabe aquela coisa, né? Então existem aí uns ditados populares, mas são muito interessantes. Pessoas que nunca nadaram, mas que tiveram necessidade de sair daquela situação, e aí nadaram, bateram os braços e tal, e foram até a outra margem. Então, assim, as pessoas têm a vida muito tranquila, muito calcada ali, muito baseada no material, no dinheiro. Estou ganhando muito, agora estou faturando muito, eu ganho muito bem, eu estou muito bem socialmente, estou muito bem até de uma maneira de conhecimento, ela está muito bem intelectualmente. Então ela se firma tanto no intelectual e começa a desvirtuar um pouquinho. E esse tipo de aflição passa a não existir mais na vida dela, né? Ela já não se compadece, ela já não tem mais compaixão, ela já não pensa mais no irmãozinho que está sentado do lado dele na igreja. E às vezes sofrendo, do lado, chorando, sofrendo do seu lado, e você já não se compadece mais, não tem mais compaixão. Então, esse sofrimento que também é seu, porque é do seu irmão e vivemos no mesmo corpo, né? Somos o mesmo corpo em Cristo, você começa a não ter mais essa sensibilidade de perceber, né? E aí você começa a não se importar mais. Tá bom aqui, né? Viver é lucro e morrer também é lucro, sabe aquela coisa? Começa a desvirtuar o texto de Filipenses lá, né? 1:21 lá que fala do viver é Cristo e morrer é lucro, né? E você já começa a não viver também é lucro, também tudo é lucro, eu tô bem. Então você começa a mudar um pouquinho esse texto, né? Fala aí, pastor. Microfone. É que falta 5 minutos e eu só queria colocar uma observação aqui. Primeiro no 13, que é super importante, no finalzinho, na parte B, fala assim, olha só, eu criei. Olha só, por isso é que falei. Olha, então que lição, você crê. E por que você não fala, então, do amor de Jesus, como deve falar, né? Então, Paulo está dando uma exortada aqui lá e também falando conosco aqui, né? Olha, eu vou dizer, você crê que Jesus salva, Jesus liberta, ele cura, mas por que você não fala? Então, a primeira coisa. E aqui embaixo, eu achei muito interessante também, no 18, no finalzinho, não atentando nós nas coisas que se veem. Muitas coisas que a gente vê, né? Puxa vida, mas por que eu não sou que nem aquele homem? Por que eu não ganho que nem aquele homem? Por que o meu carro não é igual àquele homem? Por que o meu serviço não é igual? Por que minha casa não é igual? Né? Tudo aquilo você está vendo. Mas ele dá uma exortação aqui que eu louvo a Deus, né? E esse ensinamento para nós. Eu falo, mas nas coisas que você vê, porque as que vêm são o quê? Temporária. Então, Deus está exortando, não, isso que você está vendo é importante, lógico, mas são coisas que se acabam. O mais importante aqui é as que não vêm, porque elas são eternas. Então, irmãos amados, aqui é uma exortação que Paulo dá para nós, para a igreja, né, para eles, para a gente não ficar se murmurando, porque são ricos, né, e às vezes não é temente a Deus, que às vezes passa na mente de tantas pessoas, nossa, puxa vida, eu trabalho, eu faço isso, olha só, não tem nenhum carro novo, não tem nenhuma casa, é aquele irmão, aquela pessoa que eu conheço, ele é isso, tem tudo. Paulo nos exorta aqui, né? E as coisas que você não vê são eternas. Amém. Na próxima... Eu louvo a Deus. Pois não. Não, na próxima aula nós vamos vamos frisar isso. Tem até umas 2 telas sobre isso que nós vamos passar na próxima aula. Ela seria o próximo texto da próxima aula.
ele tem uma importância vital ali, né, para ele e para os cristãos daquela época, porque eles estavam vendo, né, eles estavam vendo aquilo que, de uma forma pirotécnica, de uma forma ali cenográfica, aqueles falsos apóstolos estavam falando. Então ele veio a frisar tudo isso. Isso tudo que vocês veem, né, isso tudo que está sendo apresentado como valor, não é o valor que Cristo mostra para vocês. Então a gente vai estar falando na próxima aula muito isso que o pastor estava falando, que o senhor estava falando. Nós vamos dar uma ênfase a isso, porque isso é chave para esse trecho de Coríntios ali, é bem interessante. É verdade. Amém. E aí está indo contra a inveja, né? Que quantas vezes nós, puxa vida, olha aquele homem lá, né? Olha, tem tudo isso, eu não tenho. Oh, Jesus, eu tenho a salvação, eu tenho a vida eterna, meu Pai. Sim, Oh, sim. glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Posso orar? Pode. Pode. Amém. Pai amado, eu quero, meu Deus, te louvar, agradecer pela minha salvação, pela bênção que o Senhor tem derramado sobre a tua igreja, em especial sobre a quarta igreja presbiteriana renovada. Eu quero te louvar, Pai amado, por esse ensinamento, por essa sabedoria que os teus servos têm para nos transmitir o teu recado. Obrigado, Deus, pela minha salvação. Obrigado pela salvação de cada irmão, da minha família. Obrigado por tudo, Senhor. Nós sabemos que as coisas aqui são tudo passageiro. O tempo passa muito rápido, Pai. Mas a vida espiritual é eterna. É o que mais vale para mim e para a igreja. Eu peço, meu Deus, venha me sustentar debaixo da tua graça. Que jamais eu, com a igreja do Senhor, a família, possamos, Pai amado, valorizar mais as coisas que está vendo, as coisas do mundo, do que as coisas de Deus. Ajuda-nos, Pai amado, a valorizar aquilo que o Senhor tem dado para todos nós, que a melhor coisa do mundo é ser salvo. Obrigado por tudo. Obrigado, Pai amado, pelos nossos professores. Eu quero abençoar cada pessoa que participa dessa escola dominical, pessoas que vão participar ainda. Pai amado, que haja um poder de libertação, poder de cura, e que a alegria venha sobre todos, porque nós estamos arraigados na palavra de Deus, e nada neste mundo possa substituir a nossa salvação. Obrigado, e abençoa também o culto de hoje à noite, para que a ceia do Senhor, que a tua igreja possa estar presente, valorizando esse dia que é tão importante. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém!